Nós, professora Ana Paula, é muito importante recebê-la, nós a recebemos com muito carinho, né? O nosso grupo de pesquisa, ele é o Núcleo de Pesquisas e Estudos em Controle Gerencial da Escola de Administração e Negócios da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Esse grupo de pesquisa, ele abraça pesquisadores não somente aqui do nosso programa, do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis, mas tem pesquisadores de todo o Brasil, do Paraíba, nós temos do Paraná, temos pesquisadores aí até do Peru no nosso grupo de pesquisa, e agora nós vamos recebê-la com muito carinho, né, a professora Ana Paula Monte de Portugal, e está aqui a convite da professora Silvana para compartilhar conosco o seu conhecimento sobre literacia financeira e sustentabilidade das organizações, que é um assunto tão importante no tocante ao controle gerencial. Então, eu queria dizer que para nós é uma satisfação, professora, e eu só queria dizer que o nosso grupo de pesquisa faz parte da linha de controle gerencial do nosso programa de pós-graduação em Ciências Contábeis, que é um programa de pós-graduação da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que tem como coordenador o professor Antônio Zanin. Então, eu vou passar rapidamente a palavra ao Zanin também, Silvana, para falar um pouquinho do nosso programa antes de introduzir a professora. Peço licença. Bom dia a todos e a todas, em especial a professora Ana Paula, né, que está contribuindo aqui conosco, né, hoje, né, de forma bem breve, né. Então, nós temos duas linhas de pesquisa dentro do nosso programa, como a professora Márcia já falou, uma está ligada mais à gerencial, e a outra linha é ligada à contabilidade societária, né. Então, só deixar a dica, já que isso está ficando, vai ficar gravado também, né. No início de agosto, ou durante o mês de agosto, nós estaremos divulgando o edital de seleção para a próxima turma, para a turma de 2027. Então, neste ano será antecipado em relação aos anos anteriores. Então, assim, só passando uma dica aqui para que vocês preparem os seus projetos, né? Transmitam aos colegas de vocês, né? Para que se preparem e estejam aqui conosco no próximo ano. Até em função da hora, só quero mais uma vez agradecer, né, a professora Márcia como líder do grupo, e também faço parte deste grupo, né, como pesquisador, e mais uma vez agradecer aí a professora Ana Paula por estar contribuindo com o nosso programa. Seja bem-vinda, mesmo que de forma virtual. Oxalá amanhã depois tenha a oportunidade de estar conosco de forma presencial aqui, já que eu acho que eu estive muito próximo de vocês. Eu fiz meu pós-doutorado na Universidade do Minho, mas estive em Vila Real, em um evento, a época que eu estava lá e tal. Muito bacana Portugal. Então, vem conhecer o Brasil também. Devolvo a palavra à professora. Muito bem, muito obrigada, né, professora Márcia, professor Zanin. Então, eu também quero aqui, né, externalizar e agradecer muito à professora Ana Paula por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-la, né, no NUPECOM e na UFMS, mesmo que virtual. E eu vou brevemente aqui relatar a vocês um pouquinho da experiência. Então, a professora Ana Paula Carvalho do Monte é professora e coordenadora do Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, possui licenciatura em Gestão de Empresas, mestrado e doutorado em Ciências Empresariais, na linha de Finanças Empresariais, e também uma pós-graduação em Educação Emocional. Ela é diretora do mestrado em Contabilidade e Finanças e coordenadora da equipe diretora e presidente do comitê científico do mestrado. Leciona e pesquisa na área de gestão, com ênfase em finanças, né, envolvendo aí as temáticas de finanças empresariais, gestão de risco, avaliação de empresas e negócios, gestão de carteiras, finanças comportamentais, entre outras temáticas, como a literacia. E
possui aí, né, uma experiência de atuação no mestrado, no doutorado, né, com mais de 70 dissertações de mestrado sob sua orientação. Então, nos honra muito a sua presença aqui hoje, e eu passo-lhe a palavra. Fique muito à vontade, nós vamos lhe ouvir, e à medida que surgirem as dúvidas, a gente vai anotando, e no final a gente discute aí as ponderações dos ouvintes. Então, a palavra é sua, professora. Ok, muito obrigada pela apresentação. Também dizer aos colegas e ao professor Zanin que eu fui aluna de mestrado e doutoramento na Universidade do Minho com o professor Rocha Armada. Não sei se conheceu na altura. Sim, ele também, ele faz parte de um grupo que eu estou aqui a nível de Brasil, ele participa sempre no grupo. Sim, eu estive, faço parte, como membro fundadora da Associação Brasileira de Finanças, ou acho que é assim, Associação Brasileira de Finanças. Eu estive no primeiro encontro dessa associação na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, em 2001, já vai longo tempo. E voltei ao Brasil recentemente, o ano passado, onde estive em Curitiba com colegas, e que agora somos colegas de investigação, o professor Jonathan Scalabrini. Desculpe, eu não consigo decorar alguns nomes que são não tão comuns no português. Scalabrini, desculpa. Scalabrini é outra colega que eu tenho cá, peço desculpa. A professora Silvana, que também faz parte deste grupo de investigação. Peço desculpa pela minha voz, mas o ar-condicionado tem estado aqui muito calor e as viagens com o ar-condicionado causam isto. E com a professora Edicreia Andrade, temos estado a trabalhar nesta temática precisamente da literacia financeira. Eu que fiz aqui uma coisa que eu não estou tão habituada com Meet, e então acho que me baralhei completamente. Está aparecendo para nós, professora? A apresentação. Se quiseres só passar, para nós está perfeito. Ok, é só porque eu não queria ver a minha apresentação e diminuir aqui. Isto é mesmo diferente, eu estou habituada com o Zoom. Ok, vamos mesmo assim, eu vou tentar fazer o meu melhor dentro destas minhas condicionantes. Ok, está aqui muita coisa. Parei de apresentar, peço desculpa, vou voltar a colocar, porque estava-me aqui a fazer confusão. Pronto, estamos a ver a minha apresentação, certo? Certo. Ora, muito bem, sem mais delongas, o que eu venho aqui falar é sobre literacia financeira e sustentabilidade das organizações. E vou meter aqui também pelo meio, e puxa, como se diz em Portugal, a brasa à minha sardinha, é porque, sendo eu da área das finanças, vou falar também depois aqui um pouco de finanças sustentáveis, porque me parece que fazer sentido. Portanto, eu já vou passar aqui, eu tinha aqui a minha apresentação, mas isto eu passo à de frente. As ideias essenciais que eu queria aqui transmitir neste seminário é discutir as definições e métricas de literacia financeira adequadas à investigação em gestão e finanças, analisar diferenças internacionais de literacia financeira e situar-nos, tanto Portugal como o Brasil, neste contexto internacional, relacionar a literacia financeira com a sustentabilidade e com os ODS, e depois refletir sobre implicações da política pública e de gestão
das organizações e ainda identificar lacunas e direções futuras de investigação. Eu, como sou uma pessoa que gosto das coisas muito práticas e de discussão, conversa, não vou fazer um seminário tipo lecture muito formal. Eu de vez em quando vou lançar questões à audiência para, se quiserem comentar, agradecia o comentário às minhas questões. Portanto, as linhas orientadoras deste seminário, no fundo, são estas. Que definição de literacia financeira devemos utilizar? Como é que a literacia financeira dos indivíduos impacta na sustentabilidade das organizações e os ODS? E, por outro lado, também a literacia financeira de gestores e empresários, e muito especialmente de pequenas e micro entidades, porque estas são a maioria dos tecidos empresariais em qualquer parte do mundo, se formos a ver com cuidado. Portanto, como é que a literacia financeira dos gestores ou empresários influencia a performance e a sustentabilidade das organizações? E, por último, que implicações políticas e de gestão decorrem desta literacia financeira da população? Por que falar da literacia financeira hoje? Ora, como este gráfico aqui nos mostra, as questões relacionadas com a literacia financeira, quando nós fazemos uma breve pesquisa bibliométrica no Scopus, por exemplo, vemos que há um crescendo de publicações, sobretudo a partir da crise do Covid, de 2020. Portanto, as crises financeiras e a incerteza económica recente, portanto, tornaram esta questão ainda mais premente. Ainda que ela já fosse sendo falada antes de 2020, ela tornou-se mesmo premente a partir desta altura. E, por outro lado, também há uma proliferação, uma expansão de produtos financeiros complexos e digitais que levantam desafios aos indivíduos e, muito especialmente, àqueles que são menos letrados ou menos alfabetizados financeiramente. E a crescente relevância das finanças sustentáveis, nomeadamente pelos ESG, portanto, do Environment, do Social e do Governance, dos Green Bonds e outros produtos financeiros sustentáveis ou que pretendam, que resultam destas finanças sustentáveis, como falaremos mais à frente. E ainda, como se tem constatado, baixos níveis de literacia financeira em muitos países, quer da OCDE, quer outras partes do mundo. Portanto, convém, como sempre, como tudo, quando se faz investigação, é ter um conceito de base para nos orientarmos nesta definição de literacia financeira. E aquela de muitas que se possam encontrar, mais completas ou menos completas, aquela que eu especialmente gosto e utilizo é a da OCDE, que é a combinação de consciência, conhecimento, habilidades, atitudes e comportamentos necessários para tomar boas decisões financeiras e alcançar o bem-estar financeiro. Portanto, daqui desta definição decorre, sobretudo, 3 dimensões, se bem que, por vezes, possamos até encontrar aqui, eventualmente, 5, querendo até temos 5 dimensões, porque já recentemente se tem introduzido a questão da literacia financeira digital e também, portanto, aqui
a parte digital. Portanto, aqui estas dimensões base fundamentais é o conhecimento, as atitudes e comportamentos. E, portanto, esta definição leva-nos a estes três dimensões fundamentais. O conhecimento, por exemplo, ter o conhecimento do que é uma taxa de juro, o que é o impacto da inflação na decisão e nos valores monetários, o conhecimento do valor do dinheiro no tempo, que é uma coisa que às vezes até aos nossos alunos de gestão e contabilidade é tão difícil de compreender, etc. E podemos ainda ir aqui a coisas muito mais profundas, mas estas são tão essenciais que são mesmo básicas. E depois temos as atitudes, o comportamento face ao risco, a parte comportamental, etc. E como os indivíduos depois atuam no próprio mercado com base nos conhecimentos que adquirem. Portanto, nesta definição operacional, que se encontra em vários estudos empíricos, que tem muito, vão se embasar muito no conceito de Lusardi e Mitchell, de 2014, que nesta abordagem clássica eles conceptualizam e operacionalizam o conceito de literacia financeira com questões, por exemplo, sobre, como eu já referi, a distinção entre juros simples, juros compostos, sobre a inflação e sobre diversificação do risco. E nesta operacionalização, os autores constroem scores que vão levar ao conceito de nível de literacia financeira. Portanto, este nível assume aqui que há um conjunto de scores. No entanto, também há, em alguns inquéritos de investigação que fui encontrando, também fazem esta operacionalização não com um score em que se atribui à questão colocada, que pode ser dicotómica, ou mesmo com opções, há uma opção que será considerada mais correta, e, portanto, atribui-se a pontuação máxima e as outras poderão ou não ser pontuadas com 0 ou outra pontuação. E eu estou-me aqui a recordar, por exemplo, do inquérito que foi feito e que é feito em Portugal pelo Banco de Portugal, em que ele operacionaliza exatamente para medir o nível de literacia financeira da população portuguesa, tendo por base este inquérito e estas orientações da OCDE, ele tanto operacionaliza algumas questões em que, se a resposta não é exatamente a correta, não está completamente correta, mas não está também completamente incorreta, atribui, por exemplo, uma pontuação de 1, enquanto que a resposta correta atribui pontuação de 2 e por aí adiante. Portanto, este score é muito utilizado. Há outros, como eu estava a dizer, que de repente depois lembrei-me do Banco de Portugal, mas há também alguns autores que eu também já encontrei, em que nos questionários colocam questões com escalas de Likert e questões em que perguntam ao inquirido se concorda e qual o grau de concordância, portanto, relativamente a essas questões,
portanto, fazem depois a pontuação com base nesse nível de score pela escala de Likert. Não é talvez aquela que eu mais concordo, mas é um dos métodos utilizados. Portanto, temos então aqui testes objetivos com escolhas múltiplas, temos medições subjetivas em que aqui faz-se uma autoavaliação de conhecimentos e também encontram-se índices compostos que fazem um mix, uma mistura de questões objetivas com questões mais subjetivas de autoavaliação e com isso elaboram o score para definir o nível de literacia financeira, que é este precisamente o que é apontado pela OCDE e pelo Standard & Poor's Global Financial Literacy Survey. Também, e como eu disse, o Banco de Portugal também segue este mesmo índice composto, seguindo as orientações que estão do método da OCDE. Para a investigação em gestão e finanças, é relevante que se separe o conhecimento do comportamento e se adapte itens ao contexto de gestores e empresários, portanto, questões relacionadas com o financiamento, o investimento, o risco e as questões de sustentabilidade, portanto, de ambiente social e governabilidade. Portanto, eu aqui agora já deixo o primeiro desafio aqui à audiência. Se tivessem que medir a literacia financeira de gestores de micro e pequenas e médias empresas, que 3 conceitos para vocês já considerariam que seriam obrigatórios, na vossa opinião? Alguém quer intervir, dar uma sugestão? Vamos tentar aqui. Será que ele sabe avaliar o retorno em relação à taxa de juros? É viável? Não é viável? Uhum. É uma opinião, sim. Conhecimentos ligados a básicos de contabilidade, ele teria que ter algum conhecimento básico de contabilidade para gestão. Uhum. Também, sim. Nomeadamente nesta gestão, até mesmo ligada à controladoria, não é? Portanto, exato, mais ligada à controladoria, exatamente. Sim. Fluxo de caixa, alguma coisa nesse sentido. Que outras questões mais vocês vos parece que é fundamental aqui para um gestor de uma pequena empresa? Se é viável um financiamento, por exemplo, né? Então, acho que vai misturando, né? Se essa taxa de juros e o tempo de retorno e o fluxo de caixa que ele tem, né? Se ele consegue tomar uma decisão mais assertiva em relação a isso, olhando para o longo prazo, curto prazo. Exatamente, eu concordo exatamente com vocês. Há aqui questões que têm a ver, e eu depois mais à frente vou falar de investigação que fizemos com alunos e com os gestores. E precisamente há uma questão que é muito difícil às vezes aos pequenos empresários que não têm, mesmo alguns que têm, mas que, sobretudo aqueles que não têm uma formação específica em gestão, muitas vezes para eles é difícil entender exatamente o valor do dinheiro no tempo.
e, portanto, como avaliar projetos de investimento, como medir a viabilidade de um investimento e como também medir o ganho versus perda de um investimento. E o próprio financiamento, o custo do financiamento, são questões que são difíceis de entender pelos empresários. Portanto, falando da literacia financeira no mundo e olhando para os diversos inquéritos de literacia financeira a adultos que foram já efetuados pela OCDE 2010, 2011, agora não, de repente falhou-me datas, eu neste momento decorar datas está muito difícil, mas já há um histórico longo, de certo modo, de inquéritos à literacia financeira a nível internacional, o que se da análise dos diversos relatórios que têm sido realizados, o que se depreende, as principais conclusões que eu gostaria daqui deixar apontadas são as seguintes. Há e verifica-se grandes diferenças entre países da OCDE e não OCDE. Mesmo dentro do país OCDE, como veremos já brevemente, há distinções a fazer, há características em termos de literacia financeira que são inevitáveis. E também se verificam lacunas em grupos vulneráveis, como as mulheres, jovens e indivíduos de baixa escolaridade. Do índice de literacia financeira elaborado pelo Banco Mundial em 2021, deste relatório, o que se verifica é diferenças no acesso a contas formais, o uso de poupança e crédito formal e pagamentos formais. Portanto, eu não pus exatamente aqui os gráficos, mas poderão consultar no relatório de Global Findex Database. E aqui uma questão que, quando nós olhamos aqui aos resultados fundamentais, essenciais, que se retiram da análise destes inquéritos, destes questionários que são feitos à população mundial, nota-se aqui uma diferença entre o que é literacia financeira e inclusão financeira. E eu questiono, mais uma vez, eu peço que estejam aqui ativos, o que entendem por literacia financeira, inclusão financeira e educação financeira. O que vos parece? Se eu vos questionasse agora aqui, tipo, exame, sem nota. Sem nota, prova oral, professora. Exatamente, prova oral, eu sou assim. Mas pelo que eu pouco conheço ainda, né, do tema, me parece que a literacia, então, vai na discussão do comportamento, do conhecimento, né, dessa habilidade em relação à gestão financeira. E a inclusão seria o acesso ao crédito, né, chutando aqui, né, a inclusão é o acesso a ter né, a linha de financiamento, o acesso, o microcrédito, inclusive para abertura de pequenos negócios, né, as acessibilidades que existem para uma inclusão, né, das pessoas no acesso ao crédito. Mas não quer dizer que o sujeito tenha a literacia para acessá-lo.
Corretíssimo, corretíssimo. A Silvana está super correta. É mesmo isso. A literacia financeira, como eu disse, envolve conhecimento, atitude e comportamento. A inclusão financeira envolve ter capacidade de utilizar e saber utilizar os meios disponíveis ao dispor dos empresários ou dos indivíduos. Acesso a contas, ao banco, por exemplo, ter uma conta bancária, saber, e neste momento é ainda mais importante, é saber lidar com o digital. Portanto, todos nós, neste momento, já acaba por ter que estar incluído digitalmente para poder estar incluído financeiramente. Cada vez mais os bancos, pelo menos eu penso que aí no Brasil também, pelo menos quando estive o ano passado, notei que toda a gente usava os Pix. Nós aqui não temos os Pix, mas usamos como é que se chama? Deixa-me cá ver, tenho que ir ver ao meu telemóvel como é que se chama isto, porque nós usamos transferências através do MBWay. Por exemplo, em Portugal é o MBWay, toda a gente faz transações já com MBWay, que é transferências usando o telemóvel. Eu neste momento tenho a minha conta no meu telemóvel, eu posso aceder a qualquer momento. Portanto, este uso de meios digitais, quer de pagamento, quer de consulta, etc., até mesmo outra coisa que se torna também premente é os fintechs. Portanto, ter produtos financeiros que são meramente digitais, como criptomoedas e outros. Portanto, isto é uma questão que se coloca e que realmente as pessoas até poderão utilizar estes meios. Mas será que entendem o alcance, os riscos que estão muitas vezes associados? Portanto, tudo isso é uma questão que é de modo muito premente e cada vez mais estamos a ser confrontados com estes riscos. Nós em Portugal temos tido imensas fraudes e eu posso contar uma situação pessoal com o facto de estarmos a utilização de tecnologia e dos meios digitais traz de facto riscos muito elevados. E isto aconteceu comigo e aconteceu com a minha filha. O mais absurdo, no meu caso, não foi muito grave, porque me percebi muito rapidamente e, ao mesmo tempo, o banco teve uma atitude de identificar muito corretamente o que estaria a ser algo de fraude e bloqueou-me o cartão. Foi que eu recebi uma mensagem em tudo, mas tudo idêntico à empresa que cobra as portagens nas autoestradas. Mas eu honestamente não li com atenção a mensagem. E o que é que aconteceu? Foi que aquela mensagem era um engodo
em que dizia que eu tinha 3 euros, é muito pouco, seria muito pouco, mas que eu tinha essa dívida em atraso há algum tempo. Eu sei que na altura, o que é que me levou a não desconfiar imediatamente? Foi porque, de facto, o meu cartão tinha expirado, tinha sido trocado e eu fiz a atualização quando recebi o novo cartão, fiz a atualização no site da empresa e correu tudo ok. Só que eu sabia que tinha valores em atraso, mas à partida, quando fiz aquela atualização, supostamente devia ter ficado tudo liquidado. E eu pensei assim, será que me falhou alguma coisa e não liquidei esta dívida, porque pode ter sido uma portagem fora, porque nós temos 2 tipos de autoestradas. Temos a autoestrada que liga Lisboa ao Porto, que é o sistema mais antigo, que é o da Brisa, e temos um sistema de autoestradas mais recentes, que são autoestradas que inicialmente não eram pagas, mas passaram a ser pagas e têm pórticos, e por cada entrada ou saída vai-nos cobrando dinheiro. E normalmente também são montantes assim pequenos, 3, 5 euros, no máximo dos máximos, por cada portagem intermédia ao longo da via. Por exemplo, entre Porto Bragança há 1 ou 2, mas há outras autoestradas em que é muito significativo. E como foi numa altura que eu tinha viajado para a casa dos meus sogros, que ficam no centro de Portugal, eu estou no norte, eu pensei, falhou-me alguma portagem neste trajeto, e eu nem pensei 2 vezes, paguei. E foi precisamente para me roubarem dados do meu cartão de crédito. Mas o banco detectou e a mim não foi grave a situação. No entanto, a minha filha, muito recentemente, ela foi burlada em 8.000 euros. Nada mais, nada menos que metade da poupança dela, e inclusive é o salário que ela tinha para o mês. E como é que eles fizeram esta burla? Mandaram-lhe uma mensagem, um engodo, para o telemóvel a avisar que ela tinha uma dívida de 840 euros numa loja que ela às vezes faz compras, que é a FNAC, é uma loja de livros, de produtos diversos. E ela ficou aflita, porque dizia, para além disso, dizia o seguinte: eles foram demasiado convincentes, que se não tinha feito a compra na FNAC, deveria ligar para um contacto que eles davam, supostamente livre, para contactar diretamente ao banco e ao centro de tratamento contra fraudes. E a miúda, ela tem 25 anos, ela é da área de design, não tem muita formação em gestão, embora eu às vezes converse um pouco com ela sobre estas questões, mas aquilo não lhe despertou. Simplesmente ela ficou aflita e ligou para o número, e a pessoa que atendeu foi extremamente convincente, identificando-se como um funcionário do banco onde temos a conta, e disse-lhe que ela teria que fazer um determinado conjunto de procedimentos, e a miúda fez, tendo a sensação de que se calhar não era correto, mas nunca lhe, da forma tão convincente com que falaram, ela não realizou que estava a ser realmente alvo de burla. E
portanto, ela fez todos os procedimentos, inclusive partilhou imagens que lhe pediram via WhatsApp e, resultado, roubaram-lhe 8.800 euros. Isto é literalmente. Nesse dia, por acaso, eu fui ter com ela mora em Barcelos, mais perto de Braga, estamos a 200 quilómetros de distância, e quando mostrou a situação, um tiquezinho do multibanco, onde ela fez transferências, eu disse, Beatriz, isto não é normal que a Caixa Geral de Depósitos, que é o banco em causa, tenha esta atitude. Tu deverias ter ligado, era para este número, para contactar por telemóvel, podes, para esta conta de perguntar se estarias a ser realmente algo e nunca partilhar por telemóvel contactos. Oh mãe, mas eu não percebi, eles foram demasiado, tivemos que fazer queixa à polícia e tudo mais. O que é certo é que mais ela ficou sem 8.800 euros. E temos sido alvo, e este não é só o único caso que aconteceu, há imensos casos que estão a acontecer em Portugal por inadvertência, por um lado, dos utentes, dos consumidores, dos indivíduos, por não terem literacia suficiente, mas às vezes mesmo tendo literacia, as mensagens estão a ser cada vez mais convincentes que é preciso realmente questionar-nos quando recebemos certas mensagens dos próprios bancos. Cada vez mais leva-nos a que tenhamos que ser muito cautelosos e os próprios bancos têm que desenvolver mecanismos mais assertivos para colmatar este tipo de fraudes. Porque, por exemplo, numa situação normal, eu não consigo fazer levantamentos superiores a 400 euros. Não sei traduzir isto em reais automaticamente, mas já é um montante elevado diariamente numa caixa ATM ou multibanco. E como é que foi possível ela fazer uma transferência por multibanco de 8.000 euros? Aquilo foi dividido em 3.000 e 5.000, talvez por isso mesmo, por haver um limite diário máximo possível em transferência por multibanco. Mas mesmo assim eu acho que é preciso os bancos questionarem-se e desenvolver mecanismos de controlo de fraude ainda mais apertados para estas situações. Isto tudo para dizer que esta literacia digital também tem que estar aqui associada à literacia financeira. Desculpem, há aqui um erro. O que é que eu estou a fazer? Ok. Passei aqui. Ora, falando aqui nos níveis de literacia financeira a nível mundial, como eu disse anteriormente, há diferenças por nível de desenvolvimento. Portanto, temos aqui situações em que notamos, ou conseguimos constatar, que em países desenvolvidos os níveis de literacia são mais elevados, mas com ainda desigualdades internas, sim. Verificam-se também aqui desigualdades ainda assim ao nível de género, muitas vezes, ao nível de
se possa assim chamar, classe social, também se verificam ainda assim níveis de desenvolvimento, níveis de literacia diferenciados mesmo dentro dos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento verifica-se um crescimento da inclusão financeira digital, é um facto, e ainda assim, apesar deste crescimento da literacia ou da inclusão financeira digital, há literacia ainda frequentemente insuficiente. Aquilo que a Silvana tinha dito muito bem, há um desfazamento, pode haver um desfazamento entre o que é a literacia financeira e o que é a inclusão financeira. E precisamente aqui é um dos laboratórios para se testar isso é aqui nos países em desenvolvimento ou emergentes. E relativamente aos países de baixo rendimento, o que é que se constata? Constata-se um forte peso de redes informais, de baixa literacia e baixo acesso formal. Estou-me a recordar de um país que eu conheço relativamente bem, que é o São Tomé e Príncipe. É um país que está que está subdesenvolvido ainda, difícil, ainda terá muito caminhar para o desenvolvimento. Este país, que foi uma antiga colónia portuguesa, até há muito pouco tempo havia cerca de 60% da população que não tinha conta bancária, porque também em muitas localidades não havia sequer eletricidade, e como não havia eletricidade, não havia telemóveis e não havia, até os próprios bancos tinham dificuldade de sua implementação. Como é que eles funcionavam? Funcionavam com base no cash, no dinheiro à vista, e em fontes de financiamento muito informais, familiares, amigos e até mesmo, podemos dizer, agiotas, portanto, pessoas que se dedicam a conceder crédito a estas pessoas que não têm, portanto, acesso formal às instituições bancárias. O que é que isto se traduz? Vamos ver. Claramente vai impactar no desenvolvimento portanto, eu agora lanço mais uma questão aqui. A digitalização financeira, o uso de apps, de fintech, reduz ou aumenta o risco associado à baixa literacia financeira? O que vos parece? Aumenta. Claramente. Portanto, a digitalização financeira, embora as pessoas possam ter acesso a estas apps e estas fintechs, se elas não tiverem uma elevada literacia financeira, estarão muito mais sujeitas, como eu referi, a fraudes e, por consequência, isto vai aumentar o risco de sobremaneira para estes indivíduos de baixa literacia financeira. Serão os alvos preferenciais dos, como nós dizemos em Portugal, dos burlões. Não sei como é que se diz no Brasil, mas nós cá chamamos os burlões, portanto, aquelas pessoas que se aproveitam destas ineficiências e da baixa literacia dos indivíduos. Ora, falando da literacia financeira em Portugal, os estudos efetuados em Portugal e dados da OCDE indicam níveis de literacia financeira próximos ou ligeiramente abaixo da média da OCDE.
E as principais dificuldades que a população portuguesa apresenta, em geral, em média, tem a ver com as questões dos juros compostos, de planeamento de longo prazo, quer da sua reforma, quer da reforma em Portugal, no Brasil. Eu há bocadinho sabia o título. Não sei se estão a entender o que é que eu quero dizer por reforma. Quando as pessoas se deixam de trabalhar por atingir a idade. Falamos aposentadoria? Aposentadoria, é isso mesmo, obrigada. Portanto, em planear a aposentadoria, em poupança, em questões de poupança, etc. Portanto, estas são as principais dificuldades e lá está, perceber o valor do dinheiro no tempo está aqui implícito nestas situações. Até mesmo às vezes perceber que fazer poupança deve ser planeada com diferentes produtos financeiros. E produtos financeiros que não necessariamente e unicamente se centrem na simples conta poupança reforma, que é aquilo que nós temos cá, que é as pessoas podem fazer uma poupança no banco para a aposentadoria especificamente, mas há muitas outras formas que poderão utilizar. Eu poderia trazer aqui alguns exemplos de investigação nesta área. Eu saliento aqui de Abreu e Mendes, porque exatamente faz aqui a relação entre a literacia financeira e a diversificação das carteiras dos indivíduos e eles centraram-se nos investidores na Bolsa de Valores de Lisboa. Foi um estudo feito em 2010, apesar de ser em 2010, continua muito atual, mas eu depois posso partilhar esta apresentação, mas com uma listagem de alguns estudos que foram feitos em Portugal que me parecem pertinentes caso queiram consultar. Também podem-se fazer com a Scopus ou algo assim, mas eu posso ter uma listagem de alguns dos mais recentes. Falando da modéstia à parte, da investigação que eu vou fazendo aqui no Politécnico de Bragança com os meus alunos de mestrado, eu tenho umas 4 dissertações, mais que vão ser futuramente, que relacionam, que estudam a literacia financeira, por um lado, nos estudantes, e tenho uma dissertação que estuda na rede APNOR. E o que é a rede APNOR? É a rede dos politécnicos do norte de Portugal, que inclui aqui Bragança, inclui o Politécnico de Viana do Castelo, também a norte, mas na costa, junto ao mar, de Viana do Castelo e do IPCA, que é Barcelos, que também fica no litoral, mas ligeiramente a 16 quilómetros da praia. É precisamente esta rede APNOR, é da qual eu sou coordenadora do mestrado de Contabilidade e Finanças, que é um mestrado que nós lecionamos em parceria com estas 3 instituições, Viana,
IPCA e Politécnico de Viana do Bragança. Estas 3 instituições têm este mestrado conjunto e uma das nossas alunas, a Cláudia, que já é mestre desde 2019, fez precisamente um estudo nos 3 politécnicos sobre a literacia financeira dos estudantes destas 3 instituições, que incluíam não só estudantes da área da contabilidade e finanças e de gestão, mas também procuramos abranger outras áreas lecionadas com cursos lecionados nestas instituições, que vão desde engenharias, artes, humanidades, marketing, saúde, escolas agrícolas. Portanto, temos uma diversidade bastante alargada de estudantes. Foram mais de 200, cerca de 400, agora não tenho presente exatamente o número, mas foram mais de 400 inquéritos recolhidos entre os estudantes, de modo presencial. E o que é que nós constatamos? Muito resumidamente, para não ser muito maçador, mas que depois podem, se caso tenham curiosidade, estas dissertações estão no repositório da Biblioteca Digital do Politécnico de Bragança. Se colocarem o meu nome, Ana Paula Monte, como orientadora, elas vão aparecer. Portanto, o que constatamos foi que a literacia financeira é globalmente moderada ou baixa, curiosamente, em estudantes de ensino superior, com lacunas em, especialmente, mais uma vez, aquilo que já se referiu, juros compostos, inflação e risco. Também notamos diferenças. Depois também fizemos outra investigação, esta é muito mais recente, foi feita o ano passado por um aluno proveniente da Guiné-Bissau e que procurou estudar qual era o nível de literacia financeira de estudantes dos países africanos de língua oficial portuguesa, mas também, e não está aqui, não pus aqui, mas recordo-me, que também incluía o Brasil, porque temos bastantes alunos brasileiros a estudar aqui no Politécnico de Bragança, quer como alunos internacionais, quer pelas diversas parcerias que temos de dupla diplomação. Uma delas é com a UTFPR do Paraná. Temos imensas universidades, inclusive eu acho que nós esteve em análise a fazermos uma parceria para o mestrado de contabilidade com a Universidade Federal de Mato Grosso, o FMS, que é a vossa universidade, precisamente. Mato Grosso do Sul, isso. Mato Grosso do Sul. Eu fiz uma análise, uma proposta, estivemos a analisar uma proposta há pouco tempo, em novembro, mas como quem decide são os presidentes, portanto ainda não tive informação de resultado desta proposta, mas havia uma intenção de criarmos uma dupla diplomação entre o nosso mestrado e os mestrado ou alunos de licenciatura em contadoria aí da vossa universidade.
E o que nós notamos é que neste estudo, o que também as mesmas conclusões que já tínhamos tido para os estudantes APNOR, que era sobretudo centrado nos estudantes mais de origem portuguesa, ou mesmo africanos e brasileiros, mas a grande maioria até eram portugueses. Neste estudo que o Beto Sauno fez, o que constatamos foi que há o contexto sociocultural e o país de origem tem uma forte influência no nível de literacia financeira. E o país que menos literacia financeira apresentava era Guiné-Bissau, Timor-Leste, também temos alunos de Timor-Leste, seguido de São Tomé e Príncipe, e os com melhor nível de literacia financeira estavam o Brasil e Cabo Verde. Mas o que é interessante e ao mesmo tempo preocupante e que nos questiona, nos leva a tentar criar e trabalhar mais nesta área, é que há estas deficiências que já tinham sido apontadas por outros estudos a nível nacional, que é a dificuldade de compreender o conceito de juro composto, inflação e risco. Também estes alunos apontaram e tiveram a mesma dificuldade. Neste momento tenho um estudo que está a ser desenvolvido, estamos na fase de análise de dados, sobre a população guineense, quer residente na Guiné-Bissau, quer residente fora da Guiné-Bissau, porque há muita população fora da Guiné-Bissau. E estamos neste momento, ainda não tenho resultados para reportar, mas quero eu dizer que estamos a estudar até para, no sentido, a indicar sugestões de política pública para a Guiné, caso entendam que seja útil aplicar no país. Também outras duas teses, dissertações de mestrado, que foram já defendidas, estas agora sobre gestores e empresários de pequenas e médias empresas. Tenho uma que é só sobre gestores e empresários no norte de Portugal, e tenho outra que foi realizada em 2019 com uma aluna da Rússia, de São Petersburgo, que estava em dupla diplomação com Portugal, no mestrado de gestão, e procuramos fazer uma comparabilidade entre o nível de literacia financeira dos empresários portugueses versus os russos, para o mesmo nível e setores de atividade. O que nós constatamos é que os níveis de literacia são variáveis entre setores. Há evidência de maior literacia que se relaciona com a estrutura de capitais mais adequada e melhor desempenho económico das PMEs. Ou seja, aqui leva-nos a uma questão, eventualmente, embora não tenha sido questionado diretamente, mas agora pensando como o desenvolvimento futuro que se possa fazer a estes trabalhos, é a ligação da literacia, do nível de literacia financeiro e a sustentabilidade das organizações. Não só performance financeira, mas performance global, entendida aqui no âmbito do Triple Bottom Up, de Eckert,
portanto, ao nível social, ao nível ambiental e ao nível também económico. Portanto, haverá indícios nestes trabalhos de que possamos apontar para que níveis de literacia mais elevados também tenderão para que haja empresas com melhor desenvolvimento sustentável e com menor sustentabilidade. Ao nível do Brasil, melhor vocês do que eu, provavelmente conhecerão, eu fiz apenas um pequeno apanhado para perceber como é que estaria no Brasil, a literatura é imensa, mas de acordo com o Global Findex, a grande conclusão é efetivamente o aumento que se verifica da inclusão financeira, o aumento do uso de contas digitais, formais, nos meios digitais, isso foi-me evidente, está evidente, e com isto não quer dizer também exatamente que haja um aumento da literacia financeira, mas, de facto, verifica-se um aumento da inclusão financeira. Ainda assim, há desafios que estão identificados na literatura, que é o uso intensivo de crédito caro, o cartão de crédito rotativo, eu orientei também uma dissertação que foi defendida o ano passado de um aluno proveniente de... Eu não tenho a certeza se era do Paraná, era o Belo Horizonte. Agora não sei, não lhes sei dizer. Mas foi uma dissertação que eu achei muito interessante e que tem muitas questões que me são de questionar e agora que refleti ainda mais sobre a questão, que é o das contas consignadas. E do facto de estas contas consignadas nem sempre ser a melhor forma de obtenção de crédito, nem sempre se traduz no crédito mais acessível para os indivíduos. No entanto, elas são bastante usadas pela população brasileira, ou por uma parcela da população brasileira. Portanto, aqui levanta-nos questões interessantíssimas de investigação que nós podemos associar a 2 ou 3 áreas que me são caras, que é, por um lado, o nível da literacia financeira dos indivíduos, por outro lado, questões de finanças comportamentais, e há diversas áreas das finanças comportamentais que poderiam ser aqui estudadas, e até mesmo competência emocional, que isto é outra área que eu também estou a procurar ligar, competência emocional com literacia financeira e sustentabilidade. E mais uma vez, também no Brasil, na literatura, assim, um sumário muito breve de diversos autores que eu encontrei, nota-se sempre esta informação, dificuldade nos juros compostos em entender a inflação. Se calhar porque o Brasil viveu durante, mais recentemente, até relativamente pouco tempo, alguns processos inflacionários elevados, entendem melhor a inflação, se calhar, do que a população portuguesa, que já estamos numa situação de inflação, que eu posso dizer até relativamente reduzida, há mais de 2 décadas. Há mais de 2 décadas. Sensivelmente há 3 décadas que temos uma inflação que anda no máximo, nos máximos 4%. Isto tem sido um recorde quase histórico, e portanto temos os Millennium, por exemplo, em Portugal,
não sabem, não fazem, não conseguem compreender o conceito de inflação porque não o viveram ainda, tão pouco. Estamos agora a aumentar ligeiramente o processo inflacionário, mas muito controlado, tem sido muito controlado, quer pelo Banco de Portugal, quer pelo BCE, pelo Banco Central Europeu, à qual nós nos estamos ligados pelo mecanismo europeu, portanto, isto, por um lado, tem os seus fatores positivos, mas também pode ter os seus fatores negativos. E eu salientei, não podia deixar de salientar aqui, no Brasil, o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Jonatas, pela Edicreia, pela Silvana e também comigo, sobre a literacia financeira e ligada às finanças comportamentais e indiretamente, isto tem muito pano para mangas, até mesmo para questões ligadas à sustentabilidade. Este trabalho está a ser apresentado aos poucos. A primeira apresentação pública foi no 26ª Conferência Internacional de Contabilidade e Finanças na USP, e a próxima apresentação será aqui em Portugal, que foi aceite no Congresso da AECA, que é a Associação Espanhola de Contabilidade e Administração, em Viana do Castelo, no qual eu já me inscrevi, conto lá estar, juntamente com o Jonatas e mais quem puder estar. Vamos apresentar mais uma parte do nosso trabalho em que, portanto, nós fazemos uma análise à literacia financeira, às características dos indivíduos e como é que isto se impacta, como é que isto impacta na decisão financeira à luz das finanças comportamentais, do Behavior Finance. Entrando agora, eu estou perdida, não estou a controlar o tempo, não sei se estou muito a ocupar muito tempo, se ainda tenho algum tempo, podem-me orientar, por favor, que eu esqueci-me de pôr o controlador. Tudo bem, professora. Pode concluir a sua fala, depois a gente abre aqui a pergunta, né? Da minha parte... Eu também estou quase a terminar, eu vou fazer aqui uma breve introdução. Não vou falar muito propriamente o que é sustentabilidade, toda a gente sabe, portanto, tendemos aqui numa visão de criar valor a longo prazo, para as múltiplos stakeholders e para as organizações, e numa perspectiva de que se deve integrar a sustentabilidade em estratégias, operações e no reporting dessa sustentabilidade. E eu vou aqui àquilo que me é mais caro, que é as finanças sustentáveis. O que é que isto é? Portanto, as finanças sustentáveis consistem na integração de fatores ESG, portanto, fatores ambientais, sociais e de governação nas decisões financeiras de empresas, investidores, instituições financeiras, com o objetivo de alinhar o capital privado com objetivos de longo prazo para a sociedade e o planeta. E segundo Fatami e Folabi, representa um novo paradigma financeiro centrado na criação de valor sustentável e partilhado. Portanto, os 3 pilares aqui da ESG têm a ver com o pilar ambiental, como eu referi, que é a gestão de emissões de CO2, de gestão de recursos, a biodiversidade, o impacto climático e nas atividades financiadas, e ainda da parte do social, tem a ver com as condições laborais, os direitos humanos, a diversidade, a inclusão
e o impacto nas comunidades, e na governação tem a ver com a ética empresarial, a transparência e os conceitos de gestão de conflitos de interesses. Portanto, nas finanças verdes, é o mesmo que finanças sustentáveis? O que é que vos parece? Bom, adiantando, as finanças verdes não é exatamente finanças sustentáveis, não é uma coisa, são conceitos que são ligeiramente diferentes, porque, embora muitas vezes sejam usados como sinónimos, têm âmbitos diferentes. As finanças verdes são um subconjunto das finanças sustentáveis, porque as finanças verdes são exclusivamente com características de preocupação ambiental. Então, como eu referi, as finanças verdes têm um foco exclusivamente ambiental, mitigação das alterações climáticas, de energias renováveis, de eficiência energética, de proteção de biodiversidade, de transportes limpos e economia circular, e os seus principais instrumentos são green bonds e fundos climáticos. Por outro lado, as finanças sustentáveis têm uma abordagem mais holística, que inclui não só a dimensão ambiental, mas também a dimensão social, portanto, a equidade entre os indivíduos, e a dimensão de governance, que é a transparência. E também a dimensão económica, obviamente. E aqui temos instrumentos como o social behavior. Desculpem, não estou a conseguir ler e não me recordo. Mas vocês estão aí a ler os instrumentos que estão associados às finanças sustentáveis. Portanto, as finanças verdes estão contidas, mas não o inverso. Não podemos dizer que as finanças sustentáveis estão incluídas nas finanças verdes. Posto isto, quer dizer que um financiamento pode ser financeiramente sustentável, mas não ser, ou melhor, um financiamento pode-se enquadrar nas finanças verdes, mas e consequentemente também estar incluído nas finanças sustentáveis, mas as finanças sustentáveis não necessariamente são verdes. O papel do sistema financeiro para as finanças sustentáveis é que é aqui discutível. Há quem considere que ele deva atuar e tem um papel insubstituível para a transição da economia sustentável, mas há outras versões, outras correntes que não assim entendem. Portanto, o papel dele deverá, na minha opinião, e aqui é uma opinião pessoal, não se limitar a financiar. Portanto, ele pode orientar, incentivar e disciplinar os comportamentos dos agentes económicos através da alocação de capital. Portanto, vai nos permitir, então, canalizar capital, vai redirecionar poupança e investimento para atividades alinhadas com os objetivos climáticos e sociais, contribuir para a transição energética, portanto, vai financiar a substituição de combustíveis fósseis por renováveis e tecnologias de baixo carbono, e a gestão de risco climático, ao integrar cenários climáticos na avaliação de crédito, investimento e stress testing. Também na inovação sustentável, pois ao apoiar startups, tecnologia limpa e modelos de negócio circulares e regenerativos. Portanto, os atores serão, nesta perspectiva, os bancos serão os atores centrais da transação sustentável,
e através das suas decisões de crédito e gestão de risco vão influenciar diretamente os setores que financiam e as práticas que incentivam. Thompson descreve como a banca está a redefinir os critérios de concessão de crédito à luz do risco climático, como o crédito verde, do Sustainability Linked Loans, a avaliação do risco climático ou a exclusão de setores poluentes das suas políticas de concessão de crédito. Portanto, os bancos, em Portugal em particular, já se publica anualmente um relatório sobre a exposição do setor bancário ao risco climático e os bancos comerciais e de investimento têm que elaborar relatórios de sustentabilidade por obrigatoriedade do Banco de Portugal e indiretamente do Banco Central Europeu e obedecer à taxonomia europeia. Eu iria falar das green bonds, mas como provavelmente já estamos muito alargado no tempo, eu vou dar um saltinho, não vou falar delas aqui, não era exatamente o tema só finanças, mas eu queria chamar a atenção aqui do greenwashing. Um dos problemas que mais se tem falado e que é um risco significativo e claro, é o risco da falsa sustentabilidade. Portanto, é a comunicação enganosa de práticas ou produtos como sustentáveis, sem que o sejam efetivamente, e, portanto, que vai representar uma ameaça à integridade do mercado financeiro sustentável e à confiança dos investidores. Portanto, daí que muitas vezes haja uma certa desconfiança e uma discordância de que o setor financeiro deva se preocupar e ter preocupações com as finanças sustentáveis e as finanças verdes. Portanto, os principais problemas que estão identificados é a falta de sustentabilidade, portanto, produtos que são classificados como verdes sem cumprirem critérios rigorosos e verificáveis. Tivemos o escândalo da Volkswagen há relativamente pouco tempo, que é muito claro nisto, e muitos outros que nós poderíamos eventualmente até identificar. A falta de transparência, portanto, a ausência de divulgação detalhada sobre a utilização de fundos captados, e métricas inconsistentes, portanto, diversidade de frameworks, ESG, sem harmonização, dificultando a comparação e a verificação. Mesmo com a taxonomia europeia, a regulamentação europeia, ainda se verifica, e isto é dito por diversos atores, que os próprios bancos fazem greenwashing somente para poderem estar bem na fotografia e dizerem ao Banco de Portugal, indiretamente ao Banco Central Europeu, que eles cumprem as regras estabelecidas. Portanto, isto leva-nos a que haja uma necessidade de auditorias independentes para verificação externa por entidades acreditadas para validar as alegações de sustentabilidade. O problema é que não há neste momento ainda auditores suficientes para fazer cumprir isto. Portanto, as tendências recentes que se verificam nas finanças sustentáveis é a aplicação da inteligência artificial aos ESGs, portanto, algoritmos de machine learning para a análise de grandes volumes de dados ESG, tem as suas vantagens, mas também tem os seus riscos e as suas limitações. O scoring automatizado e detecção de greenwashing, portanto, que há aqui um potencial da inteligência artificial neste domínio e, portanto, aqui a necessidade de criar stress testings climáticos e o Banco Central Europeu e os bancos locais, nacionais,
têm feito diversos exercícios de stress testing para avaliar a resiliência financeira dos bancos, em cenários mesmo até de aquecimento global. A taxonomia europeia, que é um sistema de classificação da União Europeia, que define quais as atividades económicas consideradas ambientalmente sustentáveis, tentando combater o greenwashing e orientando o capital, mas, como eu referi, ainda assim há fugas, há corrupção, de certo modo, e lavagem da imagem através da comunicação daquilo que é, não sendo. E as finanças de transição, que é o financiamento da transição de tecnologia para tecnologia, processos mais limpos e com menor consumo de energia, portanto, para uma efetiva transição climática e energética. Falando, e muito, já estamos quase a terminar, falando da literacia financeira e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu identifiquei aqui um conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que são a educação de qualidade, a igualdade de género, trabalho digno e crescimento económico, redução de desigualdades, consumo e produção de sustentáveis, ação climática, parcerias, mas também poderia colocar aqui a eliminação de pobreza, etc. Qual, na vossa opinião, destes Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estão mais diretamente relacionados à literacia financeira e porquê? O que é que vocês acham? Para mim, o ODS 4, depois o 10, e aí vem o 5, vem o 8. Vendo bem as coisas, se calhar todos eles têm contributos com a literacia financeira, ou a literacia financeira, um aumento da literacia financeira poderá contribuir direta ou indiretamente para os vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas o 10 é mais claro para mim. O 10 é o mais claro. É mais claro para mim. Esse chamaríamos o que dá um contributo direto, mas haverá contributos indiretos. Por exemplo, se pensarmos no 12, indivíduos que tenham maior literacia financeira também terão ou poderão ter atitudes de comportamento face ao consumo mais sustentável, porque pensarão 2 vezes antes de embarcar em consumir determinados produtos. E, portanto, eles indiretamente, indivíduos mais financeiramente letrados, terão aqui um consumo sustentável maior, provavelmente. Portanto, isto também nos levanta aqui questões que podem ser investigáveis, pesquisáveis, que são interessantes como sugestões, deixo aqui como sugestões para investigações futuras. Portanto, ao nível dos indivíduos, quando relacionamos a literacia e a sustentabilidade, nós podemos constatar o seguinte: maior literacia financeira normalmente associa-se ao quê? Associa-se a maior poupança e planeamento da aposentadoria, menor recurso a crédito de alto custo,
maior resiliência a choques económicos, porque também, à partida, se fará maior poupança e poupanças mais rentáveis. E a literacia financeira tem relevância para a sustentabilidade porque permite aumentar a capacidade de lidar com transições, por exemplo, o caso da transição energética, mudança de emprego, etc. Porquê? Porque se vai avaliar, por exemplo, ao nível da transição energética, questionar-nos se é rentável mudar de empresa fornecedora A para a empresa fornecedora B. É claro que quando somos contactados pela fornecedora B, eles vão nos apresentar um quadro que aparentemente é muito favorável. Mas se não fizermos as contas, entre aspas, a médio e longo prazo, podemos verificar que se calhar essas contas que aparentemente a curto prazo são muito favoráveis, a longo prazo já não o são. E, portanto, nós temos que ver, muitas vezes, a estratégia de médio e longo prazo, porque há muitas vezes, pelo menos aqui em Portugal tem havido, uma estratégia muito agressiva das empresas que fornecem energia indiretamente, porque a EDP, Redes de Energia de Portugal, que distribui energia para todo o país. É uma empresa única, mas depois a venda dessa energia é feita por diversas empresas. Estamos supostamente num mercado desregulado, supostamente. No entanto, temos aqui concorrências de empresas vindas de Espanha, de Itália e mesmo nacionais que foram criadas, que aparecem com campanhas muito agressivas, em que no primeiro mês, no segundo mês, você paga muito pouco, mas logo a seguir, eles têm uma cláusula que lhes permite alterar quase a seu belo prazer, o montante a cobrar por kilowatt fornecido. E o que acontece quase sempre é que a médio prazo, não é? Até mesmo às vezes a curto prazo, eles fazem essa alteração, mas como as pessoas estão vinculadas por um tempo àquele contrato, não podem sair desse contrato. E fazendo as contas, acabaram no final, tendo, mesmo com o valor do dinheiro no tempo, digamos assim, constatar que efetivamente se paga mais energia com algumas empresas que vêm com esse marketing mais aguerrido do que se mantivessem na empresa em que estavam inicialmente, muitas vezes até a própria EDP. Portanto, isto para explicar que é preciso ter este conhecimento, saber fazer o cálculo do juro, do custo e o valor atual desses custos para poder comparar alternativas é muito importante. E também aqui, claramente, para melhor avaliar os produtos financeiros verdes. Na perspectiva das empresas, de gestores, porque é que é importante termos gestores e empresários com maior literacia financeira? Como vimos, estudos tendem a mostrar que estes gestores com maior literacia financeira tendem a tomar melhores decisões de investimento e financiamento, a gerir melhor o risco e a tesouraria, a ter menor probabilidade de falência, um potencial de influência em sustentabilidade, que é pela avaliação de investimentos com eficiência energética e de economia circular, e o cálculo adequado dos custos e benefícios de práticas de sustentabilidade.
para as políticas públicas, a baixa literacia financeira limita a eficácia da inclusão financeira e reduz o impacto das políticas de finanças sustentáveis. Por exemplo, o uso de benefícios fiscais pouco usados. Estratégias nacionais de educação financeira podem contribuir para melhorar e aumentar esta literacia financeira, através das escolas, dos vários níveis de ensino, incluindo as universidades, no local de trabalho, com campanhas públicas e a integração com políticas de sustentabilidade, portanto, procurando melhorar ODS. Dando o exemplo, em Portugal temos como política pública, temos o programa Todos Contam, que é um programa que envolve o Banco de Portugal, associações de financeiras dos bancos, de analistas financeiros, a própria CMPM, em que se procura criar programas de educação financeira. Os próprios bancos já têm desenvolvido algumas plataformas de educação financeira para os seus clientes, isto por imposição até do Banco de Portugal. Temos feito divulgações, nas escolas, ao nível do ensino básico, do ensino secundário, que é o ensino médio no Brasil, creio eu, e ao nível superior. Ao nível superior, para além das escolas de gestão, procuramos cada vez mais desenvolver programas de finanças para não financeiros, digamos assim. Nós, dentro de um programa de mentoring que temos, por exemplo, aqui no Politécnico, temos feito algumas ações com os nossos estudantes para lhes transmitir alguns conceitos de finanças, de economia, portanto, para lhes transmitir alguma literacia financeira tradicional, mas também até já literacia digital. No entanto, há alguma dificuldade de mudança de mentalidade de os indivíduos perceberem da relevância de terem uma literacia financeira mais adequada. Porque isso, muitas vezes, o que ouço dizer, quer de pequenos empresários, quer mesmo nossos alunos, é que isso de finanças é para os financeiros, não é para mim. Que é o que eu digo logo, está redondamente enganado. É precisamente para você que isto é importante, porque os financeiros já eles sabem e muito, e com isso eles podem enganá-lo. Se você não souber o mínimo, é enganado e não se apercebe de que é enganado. Pelo menos é o que eu costumo comentar com estes empresários. Mesmo a nível de literacia contabilística. Portanto, eles dizem, isso é com o meu contador, com o meu contabilista. Eu só lhe tenho que entregar os papéis. De resto, não quero saber mais nada. Eu só tenho que lhe entregar os papéis e ele tem que me fazer pagar pouco ao fisco. Muito obrigada. E estamos então, só para terminar, os desafios futuros de investigação. Portanto, o que é que nós aprendemos, nem posso dizer o que é que aprendemos, o que é que eu tentei transmitir aqui e partilhar convosco.
é que há, de facto, alguns desafios ainda que se podem levar a que se desenvolvam dissertações, teses de doutoramento, etc., que têm a ver com indicadores específicos para gestores de PMEs e responsáveis de pequenas e médias empresas para medir a literacia financeira destes indivíduos. Procurar a causalidade da avaliação do impacto de programas de educação financeira, de decisões de investimento ESG, do uso de finanças sustentáveis e a relação com o nível de literacia financeira dos indivíduos, combinar inquéritos da OCDE, do Findex, com indicadores também de sustentabilidade empresarial. Há uma tendência emergente sobre literacia financeira digital, trabalhar os criptoativos, plataformas de investimento, crowdfunding, sustainable financial literacy, literacia financeira e a compreensão dos riscos climáticos, sobre a integração curricular, portanto, módulos de literacia financeira e sustentabilidade, especificamente nos cursos de gestão, mas também em cursos de não financeiros, não ligados às finanças. E aqui eu deixaria a questão, se tivessem que criar uma disciplina de literacia financeira e sustentabilidade, que módulos vocês incluiriam? Quais eram os 3 principais módulos que deveriam incluir estes cursos? É uma questão para refletirem. E, mesmo a terminar, portanto, o impacto da literacia financeira, que é multidimensional, portanto, como vimos, tem a ver com conhecimentos, atitudes e comportamentos, que varia entre países e grupos, tem impacto em sustentabilidade financeira pessoal, tem impacto na performance e resiliência das micro e pequenas empresas, na eficácia das políticas públicas e finanças sustentáveis e, claro, como vimos, está ligado a vários ODS. Portanto, e este é mesmo o último slide que tenho para vós, e peço desculpa por ter tomado muito tempo. Eu tentei falar muito pausadamente porque eu sei que ouvir o português Portugal é muito difícil para vós e se calhar o meu mais difícil ainda com esta voz de cana rachada, mas espero que tenham gostado e estou aberta a questões, diálogo que queiram, se ainda houver tempo. Muito obrigada, Prof. Ana Paula. Foi uma aula, foi um prazer lhe ouvir aqui, fiquei muito satisfeita e com muitas ideias. Eu vou abrir os comentários aqui para os colegas, né, que quiserem. Eu sei que quem está aí, né, no fuso horário de Brasília, já passou do meio-dia, mas abrir um tempinho, se alguém quiser fazer alguma manifestação, né, da minha parte, assim, o agradecimento pela compartilhamento de conhecimentos, foi muito rico aqui, muitas ideias, muitas anotações, Prof. Ana, assim, eu acho que para a gente que já estuda o tema, mesmo assim, muitas inquietações. Mas eu vou abrir para a plateia aqui, né, para quem está assistindo também poder falar. Por favor, fiquem à vontade. Algum comentário, alguma dúvida? Bom dia. Bom dia. Outra pessoa já começou. Bom dia, mas travou o microfone, talvez, quem estava falando, tem o Prof. Jonatas com a mãozinha erguida também, por favor. Bom dia. É a Paloma aqui, prof. Eu gostei bastante, eu peguei um pouquinho atrasada, mas eu gostei bastante. Queria saber se o slide depois você vai disponibilizar para a professora para mandar para a gente, fazer um favor. Sim, eu vou disponibilizar, vou fazer só aqui uns ajustes porque eu percebi
que me apareceram aqui umas coisas que não estavam planeadas. Isto foi feito tudo assim um pouco, estamos em época de avaliações, então tem sido muito complicado, mas eu vou fazer uns ajustes e pôr a listagem de alguns papers que eu acho fundamentais e que de orientação dos meus trabalhos também, se caso queiram ir consultar com o link mais direto, se tiverem curiosidade. Então, Perfeito. E a estou gente... sempre disponível para me contactarem. Eu vou colocar também os meus contactos, se depois quiserem contactar, e até mesmo para parceria de investigação ou de orientação, estou disponível. Muito obrigada, Prof. Depois a gente compartilha né, com quem estava presente, e a gravação também ficará disponível no canal do YouTube, então depois dá para revisitar as falas da professora. Bom, deixa eu aproveitar, não é uma dúvida, mas gostaria de fazer referência à professora Ana Paula, agradecer ela. É um prazer imenso ouvi-la, né? Uma pessoa que tem uma bagagem gigante em termos de finanças, em termos de comportamento do indivíduo. Foi uma grata surpresa, uma grata oportunidade conhecê-la lá em Bragança, e aí conseguimos dar andamento em algumas parcerias, e espero que continue muito à frente, mas basicamente deixar meu agradecimento e felicitá-la pela excelente apresentação. Obrigada, Jonatas. Você é que me abriu portas para o Brasil que eu não tinha. E estou a gostar imenso destas parcerias e esta troca de experiências, que para mim é o que eu gosto de fazer, é parcerias, é trabalhar com diferentes grupos e sobretudo internacional. Eu acho que eu ganho imenso. E modéstia à parte, pronto, é uma investigação, às vezes é o que se pode às vezes fazer, no entanto, acho que é interessante, tenho sempre muitas questões e muitas coisas que eu tento relacionar, quer da parte das finanças, contabilidade, sustentabilidade. Agora estou no caminho também até dentro das finanças comportamentais, mas também até da competência emocional e das competências que nos vão ser desafiadas pela inteligência artificial. Portanto, eu tenho neste momento também trabalhos que estão a ser desenvolvidos sobre a aplicabilidade e o impacto da inteligência artificial na contabilidade e a competência emocional como mecanismo mediador na relação que possa existir no desempenho dos contabilistas, ou nos contadores em Portugal. Portanto, é uma série de... Eu, às vezes, não tenho 24 horas do dia que me cheguem para tanta coisa que eu gostaria de desenvolver, porque acho que todas elas se relacionam e à medida que nós levantamos uma questão, 2 ou 3 logo surgem. E quando estamos a terminar um trabalho e vamos refletir depois, a posteriori, sobre alguns desses trabalhos, disse, isto ainda tem pano para mangas, nunca está terminado, nunca sentimos que o trabalho está terminado. É mesmo muito interessante. E a literacia financeira é um dos pilares da minha investigação, a par da competência emocional, das finanças comportamentais, da avaliação de empresas. Portanto, eu acabo conseguindo ver relações em todas elas, porque, de facto, o ser humano e a gestão
necessariamente é por ser feita por seres humanos, ainda é muito complexa. Ainda é muito complexo. E esperemos que continue sendo. Muito bom. Mais alguém, talvez? Eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo aqui, Peço né? imenso. Mas a gente agradece muito, professora Ana Paula, assim, pelo tempo, né? Por ter trazido tantos detalhes e oportunidades, inclusive para investigações futuras, né? Relacionando a literacia com outras tantas temáticas, não só com a IA, mas com a sustentabilidade no ambiente corporativo, né? Então, o nosso grupo aqui, que tem vários investigadores também que tem temas correlatos e que poderão ter essa perspectiva de olhar e buscar oportunidades a partir da sua fala de hoje. Então, foi um prazer, uma honra tê-la conosco. Obrigada. Depois a gente compartilha seu contato e a gente espera que seja a primeira de muitas oportunidades de troca, né, de relações conosco aqui, professora. Então, um prazer, muito obrigada, e a gente agradece quem Obrigada, eu. agora. Muito obrigada. Então, olha, um resto de um bom dia para vocês, um bom almoço. Eu também vou almoçar porque, como sei, em cima da hora do exame, portanto, só foi mesmo fazer um refreshzinho e vir para aqui. Perfeito, perfeito. E Jonatas, vemo-nos em setembro. Tenho que lhe fazer aquilo que me pediu. Peço desculpa, ainda não o fiz, mas penso que está à espera da minha cartinha, né? Não se preocupe, professora, está tudo tranquilo, tudo sobre conforme. Mas estou a contar consigo naquele seminário. Já estou a organizar as coisas. Perfeito. E vemos em Viana do Castelo, já me inscrevi também. Perfeito. Muito bom. Cada vez Portugal mais perto, né? Sem dúvida. Ainda bem. Muito bem. Então, o resto de um bom dia a todos e foi um enorme prazer e estejam à vontade se acharem que o meu contributo é útil. Com certeza, professora. Muito obrigada, bom dia a todos, né? Até o próximo. Um abraço, gente. Tchau. Tchau. Um abraço, tchau.